Eu sempre falei que eu entendi a insistência do Palmeiras por esse jogador, porque é um jogador de calibre mais alto, jogou na Europa. Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, ontem o Palmeiras fez mais um jogaço coletivo e aplicou um 4-1 diante do Fortaleza. Um jogaço no Allianz Parque, com 2 gols de Andreas Pereira, mas a gente vai chegar lá, a gente vai destrinchar, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo de ontem. Eu tô soltando aqui esse vídeo hoje, no domingo, porque ontem acabou mais tarde o jogo, né? Então, para eu ter acesso a toda a repercussão do jogo, enfim, coletiva do Abel, zona mista, acho que eu entrego uma melhor experiência aqui para vocês, soltando o vídeo no dia seguinte. Combinado? Bom, como eu sempre gosto de fazer, já é rotina aqui no canal, a gente tem um título principal aqui, porque eu já falei até no meu Instagram, já falei aqui no meu canal também, que eu gosto, nas minhas análises, de pegar os detalhes, tentar perceber, captar os detalhes dos jogos, e principalmente nos jogos que são no Allianz, eu acho que dá pra gente perceber um pouco mais, tem um jogo de câmeras que dá pra gente perceber mais, e foi o que aconteceu, e eu quero compartilhar o que me chamou a atenção aqui com vocês. Bom, mas passando um pouquinho sobre o jogo, falando um pouquinho, o Palmeiras fez mais um jogaço coletivamente falando, né, gente? O Palmeiras aplicou mais uma vez essa mobilidade coletiva através das dinâmicas de jogo que apresentou. É basicamente um time com muitas opções, né? Então, triangulação pelo meio-campo, ultrapassagens, o recurso da bola parada também, finalização de média e longa distância. Então, foi um jogo que, para mim, coletivamente, ele foi muito completo, né? Ele foi muito. Eu fiquei de novo, né? Já é o segundo vídeo que eu falo que eu fiquei extremamente satisfeita com o que eu vi o Palmeiras apresentando, né, em campo. É claro que não dá para ser sempre assim, para imprimir um ritmo de jogo absurdo, letal como esse. Isso é normal, né? A gente está falando de seres humanos, mas o que o Palmeiras tem apresentado é algo que realmente tem enchido muitos olhos, e o palmeirense tem sim que aproveitar e ficar muito orgulhoso, porque o Palmeiras se reforçou para isso, fez uma janela agressiva. E aquilo, né, gente, o que eu falo muito aqui para vocês, né, o que eu sempre falei para vocês, que é a minha conduta, a minha análise, tudo precisa de tempo, tem tempo para colher, tem tempo para plantar. Então, o que faltava mesmo para o Palmeiras era um tempo de adaptação maior, né? Os jogadores foram chegando, né? Peças-chave chegaram, como o Andreas Pereira, que a gente vai falar mais para o final do vídeo. O Felipe Anderson, né, se adaptou ao time do Palmeiras, a esse elenco, né, ao esquema tático, né, também que o Palmeiras tem feito, tem apresentado. Então, eu acho que essa presença de jogadores-chave, como eu sempre falo aqui para vocês, a renovação, a reformulação da espinha dorsal, ela também está acontecendo. É claro, existe o Piquerez, existe o Gustavo Gomes, existe o Everton, mas a reformulação, ela está acontecendo, e essa espinha dorsal também, e eu julgo algumas peças muito importantes, né, como o primeiro, o segundo volante, obviamente a zaga, a transição entre o ataque e a defesa, essa conexão, que foi o que aconteceu no jogo de ontem, teve uma conexão muito positiva entre a fase defensiva e a fase ofensiva, teve uma organização entre defesa, meio de campo e ataque. Então, o resultado disso é só uma consequência de um clube muito bem construído, muito bem estruturado. Eu vi até muita gente falando quando o Palmeiras ainda estava, né, no comecinho daquela reformulação, e ainda não estava realmente apresentando um futebol do que a gente sabe que poderia apresentar. Muita gente falando, poxa, o que adianta ter ser só um clube financeiramente falando, né, saudável, com as contas em dia. Uma das consequências é essa organização, que ela começa com uma gestão e ela é refletida dentro de campo, né? Porque você tem um planejamento, você tem um pensamento todo por trás. Existe um planejamento que ele está engrenado e ele funciona como um relógio suíço mesmo, né? Todas as partes elas funcionam, e isso também não quer dizer que o Palmeiras não vai oscilar, que o Palmeiras que não vai perder, que o Palmeiras vai ganhar tudo sempre, que o Palmeiras vai dar show sempre. Isso é o natural, gente. O que muitas vezes as pessoas exigem, e que para mim é completamente fora, é uma utopia, tal exigência, né? Do Palmeiras sempre estar bem, o Palmeiras sempre dar show, o Palmeiras sempre ganhar. É inadmissível perder tal jogo. Gente, desculpa, para mim, inadmissível é ter falta de vontade, é não se dedicar, é não correr, é não disputar, é não ganhar duelos, é não dividir todas as jogadas, é não ter raça, não ter vontade. E isso eu posso falar para vocês que
Eu não enxergo nesse elenco do Palmeiras, não consigo enxergar isso, não consigo enxergar nessa comissão, não quer mais. Desculpa, gente, eu nunca consegui ver por esse ponto de vista, por esse prisma, né? Então, o que eu sempre falei aqui para vocês é isso: faltava tempo, faltava amadurecimento nas jogadas, faltavam novas dinâmicas que estavam sendo trabalhadas durante esse período. E aquilo, uma reformulação, ela é dolorosa. Eu sempre falei aqui para vocês, ela gera incômodo, muitas vezes é difícil, não é fácil, né? E os campeonatos eles vão acontecendo, o tempo não para uma reformulação ser feita, né? Então, mas isso requer tempo, né? E é o que o Palmeiras hoje a gente já consegue ver frutos, né? Dessas contratações, dessa reformulação. E é o que eu sempre falo para vocês. A meu ver, esse é um benefício de um trabalho longevo. É muito mais fácil você recalcular uma rota com uma filosofia de trabalho, ou seja, os jogadores mudarem, fazer uma reformulação, trocar os jogadores, mas com a mesma filosofia de trabalho, com a mesma raiz, os mesmos valores, com a mesma missão, né, com o mesmo olhar. Então, para mim, esse é sim um benefício. Como eu falei, eu acho mais fácil você recalcular a rota e retomar um trabalho bom com uma comissão que já se mostrou apta, que é capaz, né? Eu sempre falei aqui para vocês, eu nunca duvidei da capacidade dessa comissão técnica, e por isso que eu defendo, vocês sabem, eu defendo o trabalho longevo, eu acho que é um benefício, né? E novamente, não é por isso que nunca vão errar, que o Abel nunca vai errar, que as coisas não vão sair como planejado em alguns dias, em alguns campeonatos. Isso não tem garantia de sucesso absoluto, né, de verdade consumada. Mas é isso. O Palmeiras fez um excelente jogo ontem, um 4-1. O Palmeiras entrou com um time alternativo, ou seja, o planejamento que o Abel fez deu certo, porque o Palmeiras ganhou, poupou os jogadores no primeiro tempo e entrou mais no segundo tempo Andreas Pereira, o próprio Felipe Anderson, né? O Palmeiras foi trocando Flaco Lopes, Vitor Roque, só que mais pro final, para metade, um pouquinho mais para frente da metade, pro final do segundo tempo. E aí, quando entrou Flaco, Andreas, Vitor Roque, o Felipe Anderson também, o Evangelista, que eu tenho que falar que o Evangelista tá jogando uma bola absurda, que mobilidade, que dinâmica que ele dá, como ganha duelos no meio de campo, né? Fisicamente falando, um jogador que praticamente está em todos os lados do campo, ele suporta muito bem o Andreas Pereira e também suporta na defesa, né? Sendo esse primeiro homem a combater antes de chegar no Emiliano Martinez, antes da bola chegar no Emiliano Martinez, né? Antes do ataque do adversário chegar nele. Então, assim, que bola que o Evangelista tá jogando muito bem. E como eu falei, né, com a entrada deles, né, claro que a intensidade aumentou, né, o Palmeiras aí sim começou a sufocar muito, né, fez aquela marcação, pressão mesmo. E como eu falei, através dessa mobilidade coletiva, que são opções, né? Então o Palmeiras, nesses fundamentos do futebol, apresenta diversas opções. Mas ainda assim, eu achei que o Palmeiras jogou bem no primeiro tempo. É claro que o gol do Fortaleza foi uma falha do sistema defensivo, ainda que o Everton fez duas defesaças para mim, mas ali eu achei que no momento a defesa parou, né, em algum momento, e até o Mikael, ele sentiu alguma coisa e ele saiu completamente do lance, porque, pelo que deu para ver pela TV, ele sentiu alguma coisa no pé na hora do lance. Então ele saiu da jogada e deixou o jogador do Fortaleza livre, se eu não me engano, era o Crispim. Mas até então, o Palmeiras tinha feito o gol através de volume de jogo, que foi o pênalti, né, marcado no Facundo Torres, que o Veiga converteu muito bem, né? Isso foi muito bom para o Veiga, né, para ele voltar. A gente sabe que ele estava convivendo com muitas dores e isso realmente atrapalha muito. O atleta de alto nível, alta performance, ele convive com dor, mas quando isso passa de um certo padrão, de uma normalidade, isso precisa de fato ser interrompido para se cuidar e voltar mais forte. Então eu acho que esse gol, animicamente falando, foi muito importante para o Rafael Veiga. Fiquei super feliz com o gol do Sousa, que fez uma partidaça também. Jefté entrou muito bem, deu assistência, fez uma partida muito consistente, muito regular. Como eu falei, o gol do Sousa, fiquei super feliz por ele. Que finalização também, muito bonita. E os dois gols do Andreas Pereira, não preciso nem falar, né, gente? Assistência também do Felipe Anderson, eles estão se entrosando muito bem. E o Palmeiras com 3 volantes, né, gente? Com o Andreas, com o Emiliano Martinez e com o Evangelista, o Palmeiras tem se encontrado e tem ficado muito forte nesse esquema, nessa formação atual. E como eu falei, o Andreas Pereira, extra classe, né? Um jogador de toques rápidos, curtos, sempre de cabeça erguida, a finalização
Ele fez um golaço, o primeiro gol dele foi um golaço. O segundo gol que ele deu praticamente uma fatiada assim na bola, a bola ela vai até ela vai numa forma assim lenta, assim, parece pro gol, parece cinema, assim. Ele é muito extra classe. Eu sempre falei aqui para vocês, é só pegarem os vídeos antigos que desde lá do começo do ano, quando o Palmeiras queria a contratação dele e, enfim, acabou não dando certo naquele momento, eu sempre falei que eu entendi a insistência do Palmeiras por esse jogador, porque é um jogador de calibre mais alto, jogando na Europa, é um jogador que tem a sua cultura, futebolisticamente falando, europeia, né? Então, realmente, é um diferencial muito grande. Vamos para o nosso título aqui do vídeo principal. Eu fiquei bastante feliz e, assim, me chamou bastante atenção a reação do João Martins e do Abel Ferreira no primeiro gol do Andreas Pereira. Obviamente, eu não vou passar aqui as imagens por conta de direitos autorais, mas eu vou deixar aqui do lado as fotos em sequência. E assim, dá para ver que eles vibram muito, né? Isso realmente foi muito legal, né? Eles saíram do banco. O João Martins, ele teve uma vibração, ele comemorou de um jeito tão genuíno, tão legal, tão sincero, como um torcedor mesmo na beira do gramado, né, na beira do campo. Então eu achei muito interessante, achei muito legal. E isso também faz parte desse coletivo, né, gente? Dessa filosofia coletiva, dessa filosofia do conjunto que o Palmeiras pratica, né? E isso vem lá de cima, isso é uma identidade do clube, né? Isso faz parte do perfil do clube. E isso vai cascateando para todas as esferas do clube, né? Então começa na gestão, tem na base também, com o JP Sampaio, esse modelo de trabalho, essa filosofia de trabalho, começa na gestão do Palmeiras, com presidência, diretoria, comissão técnica, elenco, e cascateia também para o clube como um todo, né? Eu sempre falo aqui para vocês, eu acho que o Palmeiras é muito mais forte quando os 5 pilares do clube estão unidos, enquanto presidência, diretoria, comissão técnica, elenco e torcida. O Palmeiras fica muito mais forte com esses 5 pilares unidos. Quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Se você não me conhecia, caiu aqui de paraquedas, então, se você curtiu o meu conteúdo, 2 ações são muito importantes, tá? Primeiro é o seu like e segundo é a sua inscrição, se você não me conhecia e gostou aqui do meu conteúdo. Combinado, gente? Se você não gostou também, quer deixar o dislike, não tem problema nenhum, é a sua manifestação. Mas se você gostou, você me ajuda demais a propagar o meu trabalho aqui na plataforma, aqui no YouTube, e você me ajuda também ao YouTube recomendar os meus vídeos, achar que esses vídeos aqui, esse vídeo aqui, na verdade, ele é interessante e ele propaga, ele notifica não só os meus inscritos, mas também para possíveis novos inscritos. Combinado, gente? Volto durante a semana, nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.